partir de sua obra, a cultura nordestina alcançou o status de maior representante da arte popular brasileira. O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna foi um mestre em sintetizar elementos e figuras do povo nordestino com obras clássicas da literatura universal. Esta mistura de gostos e expressões fez Ariano se consagrar como um dos maiores autores do país. Para relembrar a vida e obra do escritor, resgatamos o especial Os Mágicos, exibido pela TV Educativa do Rio no final dos anos 70. No episódio gravado em Recife, Ariano é entrevistado com maestria pelo jornalista Araquém Távora. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. É quase no ponto em que a Rua do Chacon, no bairro de Casa Forte, encontra-se com o rio Capibaribe, presença constante na paisagem do Recife, que vive Ariano Suassuna. A casa, com sua fachada em azulejos azuis, antiga sede de fazenda, tem mais de 100 anos. No pomar, há jaqueiras, mangueiras, fruta-pão, pés de jambo e jamelão. Um ambiente adequado a este sertanejo universal, que, aplaudido nos mais diferentes países, continua plenamente enraizado no espaço geográfico onde nasceu. É esta terra e seu povo que alimentam toda a sua produção intelectual. Pelo certo, você deveria se chamar Ariano Cavalcante de Albuquerque. Quando e por que surgiu o Suassuna? Bem, Araquém, o nome Suassuna é um apelido de família. O ramo da família Cavalcante de Albuquerque, ao qual eu pertenço, tinha esse apelido por causa da terra, a terra a qual eles pertenciam, da qual eles eram donos. Agora, quando foi na independência, em 1822, por aí, houve um surto de nativismo causado pela própria independência. E a maioria, grande parte das famílias do Nordeste começou a trocar os nomes europeus, portugueses, por nomes ligados à terra. Então, o meu ramo, o ramo da minha família, que era Cavalcante de Albuquerque, e que era chamado de Suassunas por causa da terra, esse ramo adotou o nome como nome de família. Então, meu bisavô, que se chamava Raimundo Francisco de Sales Cavalcante de Albuquerque, passou a se chamar Raimundo Francisco de Sales Cavalcante de Albuquerque Suassuna. E somente o Suassuna foi transmitido ao meu avô, ao meu pai e a mim. Há muita confusão a propósito do lugar onde você nasceu, e uma maioria prefere apenas apontá-lo como um escritor pernambucano. Na verdade, como é a história, Ariano? Bom, de fato, Araquém, eu nasci na capital da Paraíba. No ano que eu nasci, a capital, o estado chamava-se Paraíba do Norte e a capital chamava-se Cidade da Paraíba. 3 anos depois do meu nascimento, com os acontecimentos da Revolução de 30, mudaram o nome da capital para João Pessoa, o que para nós, Suassuna, tornou o nome da cidade onde eu nasci meio inviável, inclusive porque o pessoal fica tirando brincadeira, pergunta se as pessoas que nascem lá são filhas naturais de João Pessoa. Então, de fato, eu prefiro escolher como meu lugar de nascimento a cidade de Itaperuá, uma pequena cidade no sertão da Paraíba, sertão do Cariri, porque eu sou filho pelos 4 costados de família sertaneja, pelos 4 lados de famílias sertanejas. E, além do mais, eu, com menos de 1 ano de idade, eu saí da capital da Paraíba e fui criado no sertão, de maneira que o lugar mesmo que eu me considero é Itaperuá, no sertão da Paraíba. Mas sou paraibano e nascido por um acaso na capital. Por outro lado, existem aqueles que chegam a dá-lo como morto, Ariano. Sim, eu tenho passado por muitas experiências nesse sentido. Muitas pessoas que me são apresentadas, não sei porquê, dizem que
que acham que me conheciam de nome, né? Que acham que eu era mais velho e mais gordo, não sei porquê. Mas realmente, ultimamente, deu para me acontecer esse tipo de história, gente pensar que eu já morri. Um rapaz que trabalha comigo na universidade, uma irmã dele ia fazer o vestibular e um dos pontos do programa era sobre mim. Então, ela estava com dificuldade de encontrar bibliografia a meu respeito e disse a ele, não, então eu falo com a Ariana amanhã na universidade para ver se consigo. Ela disse, e esse homem ainda é vivo? Então, ele me contou e achando muita graça, porque achou que eu tinha nome de escritor já devidamente falecido, sacramentado e falecido. O que levou você a se fazer teatrólogo e romancista? Bem, como eu disse a você, eu passei a infância no sertão. Eu vim morar no Recife já com 16 anos de idade, mais ou menos. E no sertão, as minhas diversões principais eram a caçada e a leitura. Eu tive a sorte de pegar uma boa biblioteca. Meu pai gostava muito de literatura. E meus irmãos mais velhos também, que já estavam estudando no Recife, levavam também livros para Taperoá, para lá. E eu comecei, a minha diversão principal era a leitura. Eu acho que, não sei se você teve infância assim rural, mas se teve, você pode imaginar o que era o encantamento daquele menino sertanejo quando pegava um livro de aventuras. E eu não sei, talvez por isso, ainda hoje eu prefiro o livro de aventuras ao livro policial, porque o policial é talvez o equivalente urbano do livro de aventuras. E vice-versa, o livro de aventuras seria o equivalente rural e às vezes marítimo do romance policial urbano. Não é que eu tenha nada contra o urbano, é por uma questão de formação, eu preferia um romance que se passasse nas estradas, porque a estrada era um elemento de aventura para mim. Estrada, com a possibilidade da viagem, era um elemento de aventura para mim. Então, eu comecei a ler aqueles livros de aventuras e, imediatamente, comecei também a admirar as pessoas que eram capazes de escrever aquelas histórias que, para mim, eram tão maravilhosas. Aliás, algumas delas eu ainda sou fiel hoje. Eu considero, por exemplo, Rafael Sabatini um grande escritor. Além dos clássicos da aventura, Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, eu gosto mesmo de alguns escritores que são considerados, pela chamada intelectualidade, são considerados assim por cima do ombro, ou gente que torce o nariz a esse tipo de literatura. Eu não, eu tenho a sinceridade de dizer que acho Rafael Sabatini um grande escritor. Escaramucho eu considero uma obra-prima da literatura universal, eu gosto muito. Então, na medida exatamente em que aqueles livros abriam uma espécie de universo para mim, eles representavam também para mim, os autores passaram a ser para mim seres fabulosos. E então eu comecei, não digo a querer ser escritor, mas comecei a querer me aproximar daquelas pessoas. E aos 12 anos de idade, escrevi meu primeiro conto, um conto péssimo, passado na Guerra do Paraguai. Era uma mortandade tremenda, havia assassinato de uma mulher infiel, suicídio do marido, era uma coisa tremenda. Mas você imagine que fez tanto sucesso na família que uma irmã minha não acreditou que era eu que tinha escrito. Apesar de que o conto era realmente muito ruim. Quanto à parte de teatro, eu acredito que foi também na infância, através do circo. O circo que representava para mim tudo que havia de maravilhoso na arte, aquela vida da cidadezinha sertaneja e das fazendas. De repente, o rame-rame cotidiano era interrompido pela chegada do circo, com aquelas moças maravilhosas que andavam em cima de arame e com os palhaços sobretudo. Ainda hoje eu sou um palhaço de circo frustrado. Eu não tenho coragem de entrar no picadeiro, nem tenho coragem de entrar no palco. Mas aí,
como autor de teatro, eu escrevo a peça e boto para os outros representarem para ver se consigo reproduzir para mim mesmo aquele mundo maravilhoso que foi o circo. Primeira peça de teatro que eu vi na vida, vi num circo, O Terror da Serra Morena. Depois apareceu na minha vida, lá em Itaperuá ainda, um ator de teatro. Aliás, eu acho que esse ano ele está fazendo 50 anos de teatro. É um velho ator de teatro mambembe, uma figura admirável, muito simpática daqui do Nordeste, Barreto Júnior. E Barreto Júnior levou umas peças lá, eram montadas em Itaperuá, num armazém de algodão. Esvaziavam, tiravam os sacos de algodão. A minha zona é uma zona de pecuária e de plantio de algodão. Tiravam daquele armazém de algodão os sacos e se improvisava um palco lá. E foi lá que eu vi a primeira peça de teatro falado, sem ser em circo. Então, acho que aí ficou o germe do escritor com a leitura dos romances de aventura e também com a leitura dos livros infantis de Monteiro Lobato, já ia esquecendo. Outro dia, um amigo meu me chamava a atenção para isso, para a semelhança que existiria entre o personagem Emília, na obra de Monteiro Lobato, e o João Grilo, para mim. Quer dizer, ambos seriam, digamos, representantes do subterrâneo do escritor, daquilo que o escritor tem vontade de dizer e diz através do personagem. Então, eu creio que posso dizer que o meu romance nasceu da leitura, ou pelo menos o desejo de escrever romance nasceu na infância dessa leitura de romances de aventuras. Você tem uma série de peças inéditas. Por quê? Bom, algumas é porque eu mesmo não gosto da maneira como elas estão escritas. Isso vale principalmente para as primeiras, como, por exemplo, Os Homens de Barro ou O Arco Desolado. São peças que eu não renego, mas a que terei que voltar para reformular. A maneira que elas ficaram realizadas, pela qual elas ficaram realizadas, não me agrada. Não exprime o que eu quero como teatro. As outras foram montadas, foram bastante encenadas, né? Que são, por exemplo, O Santo e a Porca, A Farsa da Boa Preguiça, O Casamento Suspeitoso, A Pena e a Lei. Essas foram bastante montadas. Não tanto quanto o Alta Compadecida, mas foram bastante encenadas. Toda criança, Ariano, tem o seu herói. O seu qual foi? Eu já disse uma vez, numa entrevista, que eu tinha, não sei se a sorte ou a sina de ter o meu herói em casa. O meu foi meu pai. Ele era uma figura... Eu conheci durante pouco tempo. Eu tinha 3 anos, quando ele foi assassinado. Mas, durante esses 3 anos, a imagem dele ainda ficou muito bem gravada na minha memória. As pessoas que o conheceram melhor dizem que ele era uma figura muito curiosa, um bom contador de história, um sertanejo. Diz que era uma personalidade que era difícil a pessoa conhecer ele e não ficar amigo em pouco tempo, porque era uma pessoa realmente tinha uma conversa mesmo agradável, era uma pessoa muito verdadeira, tocava viola, cantava. E isso mesmo eu procurei uma vez. Você falou há pouco que, além de ser escritor de teatro, dramaturgo e romancista, eu era poeta. E eu escrevi uma vez um soneto baseado no tema de uma grande amiga minha, que é também uma grande poetisa, Janice Japiaçu. O verso dela era Espada de ouro em pasto ensanguentado. E eu escrevi um soneto sobre meu pai, vou ver se me lembro de memória. Diz assim, é escrito sobre a fazenda Acauã, que era a fazenda dele, e onde eu passei a infância junto com ele. Aqui reinava um rei quando eu menino, usava ouro e castanho no gibão. Pedra da sorte sobre o meu destino pulsava junto ao meu seu coração. Para mim seu cantar era divino, quando ao som da viola e do bordão cantava com voz rouca o desatino, a morte, o sangue e o riso do sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia eu me vi como um cego sem meu guia,
que se foi para o sol transfigurado. Sua efígie me queima, eu sou a presa, ele a brasa que impele ao fogo acesa, espada de ouro em parte ensanguentado. Foi o soneto que eu procurei homenagear essa figura, que para mim é uma figura de herói e cavaleiro, meu pai. No próximo bloco, Ariano Suassuna revela de onde surgiu a inspiração para sua obra mais famosa, O Alto da Compadecida. Até já! Ariano Suassuna escreveu para o teatro, a poesia e o romance. Muito exigente como criador artístico e de uma disciplina rigorosa, possui uma relação íntima com a arte de contar histórias. O legado deixado pelo escritor e sua contribuição para a cultura popular brasileira são inegáveis. Você está revendo o especial Os Mágicos, exibido pela TV Educativa do Rio na década de 70. Aqui, se existe memória, a fita roda. Na sua juventude, você chegou a ser preso uma vez. Como é que foi essa história? Bom, eu tinha ido a um concerto e depois do concerto, aí pelas 11h30 da noite, meia-noite, nós saímos do Teatro Santa Isabel e ficamos sentados na ponte, numa ponte aqui sobre o rio Capibaribe, no Recife, conversando. Quando foi assim, 1h, 1h30 da manhã, a rua já estava completamente deserta, já faz bastante tempo. Então me veio a vontade de fazer um gesto aí parecido com os que São Francisco de Assis fazia, aí um gesto gratuito de lírico poético. Eu chamei meus amigos para nós tomarmos um banho no rio Capibaribe. Eles concordaram, a gente pulou da ponte dentro d'água e começamos a tomar banho. Acontece que o rio Capibaribe, a ponte é junto da Rua da Aurora, onde fica a Secretaria de Segurança Pública daqui. O sentinela avistou a gente e daqui a pouco, junto das roupas, estava uma caminhonete da polícia com um bocado de gente e quando a gente saiu foi preso, né? Parece que o delegado ficou meio mal-humorado porque estava dormindo e acordaram ele para pegar lá aqueles desocupados que estavam tomando banho lá. Parece que ele ia soltar a gente, mas eu fui me meter a engraçado, a fazer humor e me saí mal. Ele me disse, mas então os senhores, né, tomando banho? Aí eu disse, o senhor não toma banho, não? Aí ele disse, mas nus? Aí eu disse, e o senhor toma banho vestido? Ele aí disse, quer fazer graça, né? Eu ia soltar vocês, mas agora vocês estão metidos aqui, é engraçado, vocês vão passar a noite no xadrez. E a gente passou mesmo, uma noite muito ruim, foi muito ruim. E no dia seguinte, somente quando o delegado foi substituído, foi que nós fomos soltos. O delegado que substituiu o que nos tinha prendido, o que tinha nos prendido, gostava de literatura, e já tinha lido alguma coisa que eu tinha publicado, e eu sei que depois daí eu digo sempre que quem quiser fazer desses tipos de gesto feito parecido com o de São Francisco de Assis e outros transviados, deve fazer isso longe da polícia. E quem quiser também se meter a fazer graça com o delegado, deve primeiro se informar se ele gosta de ler Dostoiévski, Cervantes e outros Balzac, porque foi ele, esse que gostava de literatura, que me soltou. Seu namoro com Zélia durou 10 anos. Por que decorreu tanto tempo até o casamento? Bem, Araquém, em primeiro lugar, eu vou lhe dizer uma coisa, acho que a minha mulher foi a mulher mais pedida em casamento do Recife. Eu pedi minha mulher 3 vezes. A primeira vez, o meu sogro e a minha sogra, eu pedi autorização para namorar com ela, não deixaram porque eu era pagão, eu não era batizado. Aí eu me batizei e pedi a segunda vez, aí deixaram eu namorar. Aí a terceira vez eu pedi para noivar e deixaram. Então, logo aí houve uma demora muito grande. Entre batizados, namoros e noivados, levou um bocado de tempo. Depois eu fiquei tuberculoso. Já noivo, no ano que eu noivei, exatamente, 1950, eu fiquei tuberculoso. Eu comecei a namorar com ela em 47. Mas aí houve esses tropeços todos, em 1950 eu noivei. Aí fiquei tuberculoso. Passei 2 anos deitado em cima de uma cama
E aí não podia ganhar dinheiro, né? Não trabalhava, não tinha como ganhar a vida, não podia me casar. Então, só em 1952 foi que eu comecei a trabalhar. Aí fui ser advogado. Aí não dava para advogado, deixei a advocacia. De maneira que só depois que eu me tornei professor foi que consegui assim um emprego que eu pudesse manter a minha mulher. Então, casei em 57, 9 anos e alguns meses depois de ter conhecido Zélia. Eu exatamente casei a 19 de janeiro de 57, 19 de janeiro é o dia do aniversário do meu pai, a data foi escolhida por isso. Viajei para o Rio, porque a Compadecida estreava no Rio a 25, se eu não me engano, de janeiro, 25 de janeiro de 57. Então eu casei e fui passar a lua de mel, eu e um irmão meu, casou também no mesmo tempo, fomos os 4 passar a lua de mel no Rio e assistir à estreia nacional do Alto da Compadecida. Já tinha sido montado aqui, mas sem repercussão, no fim do ano de 56. E a 25 de janeiro foi montado pela primeira vez no Rio de Janeiro, no Teatro do Sina, e eu assisti a estreia com Zélia em lua de mel. Ela era leve e tinha os olhos garços, como o pau d'arco âmbar da Acauã, e os ouros das acácias do Recife nos cabelos de sol pela manhã. Olhos andrades, crespos, cor de ouro, boca vermelha flor de flamboyant. E misturando tudo, o mel do engenho mais o mel das abelhas do sertão, cana caiana doce, olhos estranjas, tão bonita, tão boa e tão do chão. Era mesmo a leoa coroada, flecha em meu sangue, anel da solidão. E eu vi que minha dama era o Recife, o engenho e o sertão do meu sagrado. Qual é o paralelo, Ariano, que você estabelece entre a sua obra e a literatura de cordel? No meu caso, eu sou, como eu disse a você, um sertanejo. Então, a literatura de cordel não é, para mim, como é para muitos outros, uma espécie de moda ou uma coisa que pitoresca. Foi uma diversão que entrou na minha vida, do mesmo jeito que o circo, como eu lhe falei há pouco. Então, eu desde menino que eu canto folhetos, canto romances. Meu pai já cantava, meu pai já era um grande entusiasta da literatura de cordel, era amigo pessoal de Leonardo Mota, a quem ele forneceu muitos dos versos que estão citados nas obras de Leonardo Mota. Aliás, um dos livros de Leonardo Mota, Sertão Alegre, é dedicado a meu pai. É dedicado a várias pessoas, entre elas meu pai. Então, quando eu comecei a querer escrever para teatro, eu não queria imitar o teatro espanhol, nem o teatro... O espanhol não, o espanhol exerceu uma grande influência em mim. Eu não queria imitar o teatro francês, nem o alemão, nem o inglês, nem o americano. Então, me voltei muito naturalmente para essa literatura que eu considerava uma expressão verdadeira do povo brasileiro. Quando uma vez nós fazíamos parte aqui de uma gráfica, um grupo de escritores e poetas e pintores, esse mesmo grupo que vinha do Teatro do Estudante tinha aqui uma pequena gráfica manual, gráfica amador. E eles me encomendaram uma peça de teatro para poder fazer o livro. Seria uma peça em um ato, mas eu tomei gosto e terminou sendo o Alto da Compadecida. Mas eu já tinha escrito antes outras peças baseadas no romanceiro popular. Mas no caso da Compadecida, por exemplo, eu conhecia um folheto, que eu vou recitar porque é curto, dá tempo, e baseado nesse folheto eu fiz o primeiro ato do Alto da Compadecida. O folheto diz o seguinte: eu vi se contar um caso que fiquei admirado. Um sertanejo me disse que no século passado viu-se enterrar um cachorro com honra de potentado. Um inglês tinha um cachorro de uma grande estimação. Morreu dito cachorro, e o inglês disse então: me enterra este cachorro, ainda que gaste 1 milhão. Foi ao vigário e lhe disse: morreu o cachorro de mim.
e o urubu do Brasil não poderá dar-lhe fim. Cachorro deixou dinheiro, perguntou-lhe o padre assim: mim quer enterrar cachorro. Disse o vigário: ô inglês, você pensa que isso aqui é o país de vocês? Disse o inglês: com cachorro gasto tudo desta vez. Ele, antes de morrer, um testamento aprontou. Só 4 contos de réis para o vigário deixou. Antes do inglês findar, o vigário suspirou. Coitado, disse o vigário, de que morreu esse pobre? Que animal inteligente, que sentimento nobre. Antes de ir para a cova, fez um presente do cobre. Leve lá para a igreja que eu vou encomendar. Isto é, traga o dinheiro antes dele se enterrar. Que esse sufrágio fiado é possível não salvar. E lá se for o cachorro, o dinheiro foi na frente. Teve imponente o enterro, missa de couro presente, ladainha, etc, etc, melhor do que certa gente. Mandaram contar ao bispo que o vigário tinha feito o enterro de um cachorro que não era direito. O bispo reclamou muito, mostrou-se mal satisfeito. Mandou chamar o vigário. Pronto, o vigário chegou. Às ordens, Sua Excelência. O bispo lhe perguntou: então, que cachorro foi que o reverendo enterrou? Foi um cachorro importante, animal de inteligência. Ele, antes de morrer, deixou a Vossa Excelência 2 contos de réis em ouro. O vigário resolveu a rachada. 2 contos de réis em ouro. Se eu errei, tenha paciência. Não errou não, meu vigário. Você é um bom pastor. Desculpe eu incomodá-lo. A culpa é do portador. Um cachorro como esse se vê que é merecedor. Então, como você vê, isso é a estrutura do primeiro ato do Auto da Compadecida. Eu substituí o inglês por um padeiro e escrevi aquilo que ia ser uma peça e um ato. Mas aí eu tomei gosto, peguei um outro folheto chamado História do Cavalo que Defecava Dinheiro, fiz o segundo ato, baseado nele. E baseado no outro folheto chamado O Castigo da Soberba, eu fiz o terceiro ato. Então, quando eu terminei, em poucos dias, em 20 e poucos dias, estava escrita a peça, baseada toda na literatura de Cordel. E, dessa maneira, pode-se dizer que é praticamente toda a minha obra literária, tanto a poesia, como o teatro, como o romance. O Recordar TV de hoje fica por aqui. Até a próxima!